beleza? Nesse vídeo aqui, ó, a gente vai fazer o quê? Testes em memória RAM. Vamos ver quantos gigas a gente precisa para estar rodando jogos em 2022. Será que 8 gigas dá conta? Ou 16 gigas é o recomendado? Não, 24 gigas ou 32? Qual é o melhor para a gente estar rodando nossos jogos em 2022? Ou você acha que precisa de mais memória? Por exemplo, aqui a gente tem mais 16 GB aqui. Lembrando que eu perguntei aqui pra galera qual era o jogo que mais consumia memória RAM pra gente estar fazendo esses testes. Todo mundo falou Warzone e Warzone. Então a gente vai testar no Warzone e mais em outros 3 jogos. Os outros jogos eu vou estar jogando aí, no caso, em 4K, com tudo no máximo. E o Warzone naquele modo competitivo em Full HD. No final do vídeo eu vou falar pra vocês por que eu escolhi essas configurações gráficas. O PC que a gente vai usar é um Ryzen 5 3600 com a 3070 de 8 GB. A gente fez os testes aqui, no caso, com essas memórias da Asgard, que elas são de 3200 MHz. Cada pente desses tem 8 GB, então a gente usou 4 pentes para fazer esse teste. Eu não utilizei essas daqui da GeForce que eu tenho, por causa que, como elas são diferentes da Asgard, eu preferi usar todos os pentes iguais para a gente ver certinho como que se sai os nossos testes. Eu sei que vai ter muita gente nos comentários falando: Flávio, tenho 8 GB de RAM, eu consigo jogar Warzone, eu consigo jogar todos esses jogos aí sem problema. No meu caso eu não consegui. O meu computador basicamente ele fica usando 3 GB de memória RAM sem eu fazer nada, ó. Abre o God of War aqui, ó, simplesmente o God of War vai abrindo de boa e de repente ele crasha aí, ele não tem como continuar. 8 GB de RAM ali, ó, tá usando basicamente 6 GB de RAM. Eu usei essa placa de captura aqui para gravar esse vídeo, teve perca e nem de memória RAM para gravar, então a gente usou essa plaquinha aqui, ó. Como vocês podem ver aí, meu computador ele basicamente usa 3 GB sem fazer nada. Isso se dá porque eu tenho alguns programas que iniciam junto com o computador. Se você, no caso, tiver um computador com 8 GB de RAM, você pode instalar o Windows, aquele Windows Lite, né, Goldshake, que ele é mais leve, que ele usa menos memória RAM e também instala menos coisa possível no seu computador. Assim você vai ter mais memória RAM disponível para jogar. Possivelmente, talvez você consiga jogar uns jogos desses ou outro. Na questão de 8 GB aqui, eu fiz os testes com Full HD em 4K para ver se, forçando mais a placa de vídeo, liberaria um pouco de RAM, mas não deu certo. Não abriu de jeito nenhum no meu computador Red Redemption 2, Warzone não abriu de jeito nenhum, Forza também não, ou seja, não abriu nenhum jogo com 8 GB de RAM aqui. Que não falei porque meu computador basicamente está meio que configurado já com 32 GB de RAM, então o sistema abusa. Aí eu tirei as memórias, ele meio que ficou faltando as memórias, o Warzone nem sequer abriu, ó. Por isso que eu não coloquei esse benchmark do lado dos outros. Agora a gente vai ver o benchmark 16 GB, 24 GB e 32 GB pra gente ver se teve uma diferença significativa ou não. Bom, galera, a gente vai começar aqui o Red Redemption 2 aqui. A gente usou o modo benchmark, só 16 GB, 24 e 32 GB de RAM. A gente tá vendo que basicamente deu pouca diferença de memória RAM. E 10 GB tá usando uns por 500 MB mais aí do que de 24 GB. E 16 GB tá usando basicamente 10 GB também. Então a gente tem uma diferença aí de menos de 1 GB de diferença entre 16 GB e 32 GB de RAM. No God of War aqui eu tentei fazer as cenas parecidas, já que a gente não tem o modo benchmark, ó. Os FPS, como sempre, mantendo a mesma média. A gente teve ali quase 8 GB de memória RAM. E já com 32 GB de RAM aumentou quase 1 GB aí, a diferença de 16 para 32 GB. Aí já teve um uso a mais da memória RAM. Também eu vou dar como empate, já que os FPS deu basicamente as mesmas coisas. Entre 24 GB e 32 GB deu pequena diferença. A diferença maior foi de 16 para 32. E a gente viu aí que as 16 GB suprem perfeitamente o God of War.
É o suficiente. Pai, O quê? alguma coisa mudou? A floresta parece estar diferente. Tudo está diferente, garoto. Tente não pensar nisso. Sim, senhor. Forza 5 eu já tive dificuldade para tentar sincronizar tudo, mas o que importa é o uso da RAM que a gente vai ver aqui, ó. A gente tá tendo, no caso, 32 GB, a gente tá usando 9 GB e pouquinho. Com 24 GB a gente está usando mais memória RAM do que os outros testes. E com 16 GB está 8 GB e pouquinho sendo usado ali. Quase no 9 GB. Esse é o resultado que a gente teve aqui. Pegue aquele carro! Confia em mim! No caso do Warzone, onde a galera falou que o computador come memória RAM, confesso pra vocês que há um tempo atrás o Warzone consumia mais memória RAM, de um tempo pra cá eu tô vendo que tá usando menos, mas a gente vê uma diferença, ó. De 16 GB a gente tem mais ou menos 11 GB e meio sendo usado, no caso 24 GB a gente tem 12 GB e pouquinho, quase 13 GB, e no caso de 32 GB a gente tem quase 14 GB, 13 GB e pouquinho, ou seja, quanto mais memória a gente coloca no Warzone, mais ele consome. Uma coisa importante que eu quero mostrar pra vocês agora, que é um fator super importante. Olha aqui, ó. Fiz o teste com essa mesma PC que eu tenho aqui, porém no lugar da 3070 eu coloquei uma 1050, que ela é apenas 2 GB. Olha o uso da memória RAM, tá quase 18 GB. Isso acontece porque a placa de vídeo ela não tem VRAM suficiente. E aí o que acontece? O computador precisa dessa VRAM de algum lugar. Ele faz o quê? Ele vai lá e pega essa VRAM da memória RAM. A memória RAM é mais lenta do que a VRAM. Por isso que eu fiz os testes aqui pra vocês em 4K e com tudo no máximo, pra gente usar o máximo da placa de vídeo pra ela não ter onde correr e ela ter que pegar essas memórias RAM do computador, da nossa RAM. E aí a gente viu esse uso extremo da memória RAM. Normalmente, a maioria das pessoas não vão ter uma 3070, uma placa de vídeo 8 GB. Por isso que eu forcei ela a usar o máximo aí pra gente ver realmente o teste. E ó, a gente viu, se eu tivesse 16 GB de RAM, cairia mais um FPS, ainda já tá baixo, porque a placa de vídeo é extremamente fraca para o Warzone. E ainda usaria menos RAM, então seria mais difícil ainda conseguir rodar esse jogo. Mas em geral mesmo que a gente pôde ver que 16 GB é mais do que o suficiente, que não tem a necessidade alguma da gente ter mais do que 16 GB no nosso computador, que dá conta tranquilamente. Tem um gargalo do processador, que esse processador meu ele não aguenta empurrar muitos quadros por segundo. Se ele fosse mais forte, com certeza ele daria mais FPS no Warzone e principalmente usaria mais memória RAM, porque ele usaria mais a placa de vídeo, usaria mais a memória RAM, usaria o computador todo em si. Mas e aí, galera, o que você achou desse teste? Você acha que quantos gigas de memória RAM é o necessário para a gente estar usando hoje em dia? Eu fiz uma enquete lá também no nosso canal, na aba comunidade, para ver o que a galera achou. E a galera simplesmente votou em peso que 16 GB de RAM é o suficiente, que tá ótimo, não precisa de mais que isso. E menos que isso não tem como a gente estar usando. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre isso, sobre esse teste. De repente se tinha alguma dúvida sobre a quantidade de memória. E referente aos jogos em 2022, esse é o desempenho que a gente vai ter